Fala aí, gente, né? Que é o Felipe do canal Comandante do Campo. Bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos fazer a retrospectiva do Internacional. Então vamos lá, né? Agora nós vamos fazer do Internacional e foi um ano assim um pouco parecido com o Goiás, mas assim a gente pode resumir esse ano do Internacional um ano muito atípico. Foi um ano muito desequilibrante para o Internacional, né? Onde o Internacional tinha tudo para brigar, né, pelos principais títulos, né, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Tanto que, né, antes, né, da gente falar disso tudo, a gente teve o Gauchão, né? O Internacional decidiu manter o mesmo grupo, né, praticamente o mesmo grupo ali, só trazendo alguns jogadores como Aguirre, Carboneiro, né, mas o grupo era praticamente o mesmo ali. E ali a gente teve o Inter fazendo um gauchão muito bom, né? Onde foi um gauchão mais onde que valeu muito, né, cara? Foi um gauchão mais importante dos últimos 50 anos, né? Ali era onde estava em disputa, né, do Grêmio, conseguir empatar com o Internacional nessa questão do Octa. E o Internacional voltando, tentando voltar a ganhar o Gauchão desde 2016, né, que não conseguia ganhar um Gauchão. E foi um Internacional no Gauchão muito bom, né, com o mesmo treinador, né, isso é importante que se diga, foi o mesmo treinador, né, foi o Roger Machado, que comandou o Internacional. E aí o time fez um gauchão muito bom, fez um gauchão que mostrou, né, o favoritismo, né, que mostrou que era melhor que o rival, melhor que o Grêmio. Tanto que o Inter ganhou esse gauchão com um pé nas costas, né, mostrando que era melhor, né, que o Grêmio e conseguiu esse título. E aí já veio esse pensamento do seguinte: ganhamos o gauchão, agora nós temos tudo também para brigar pelas principais competições também, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Só que não foi exatamente como aconteceu, né? O Internacional até que começou o primeiro turno razoável, né? Antes a gente teve a estreia na Libertadores empatando com o Bahia em 1-1. Ah, não, primeiro foi com o Flamengo, né? Foi o primeiro jogo com o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí depois a gente teve a estreia, né, no grupo difícil, um grupo da morte ali que tinha, né, o Inter, Bahia, o Nacional de Medellín e o Nacional do Uruguai. A gente teve, né, e onde o Inter correu o risco de ser eliminado, porque o Inter entrou numa queda muito grande. O Inter entrou numa queda. E aí, só que a gente teve também a Copa do Mundo de Clubes. E o Inter, né, foi mostrando uma queda muito grande, né, no primeiro turno, né, tanto que antes da parada terminou na zona de rebaixamento. O Inter passou a perder para todo mundo ali. E aí tá, aí a gente pensou, beleza, né? Agora sim, o Roger vai mudar, né? Trocar um esquema, colocar um esquema novo em campo. Mas com a volta, o único jogo bom que o Inter teve foi contra o Nacional e contra o Santos, que ganhou por 2-1 lá na Vila Belmiro. Depois disso, foi um ano muito ruim, cara, onde que, cara, o Roger perdeu ali, cara, ele não ia conseguir tirar mais nada desse grupo. E demorou para ser demitido, né? A gente teve essa goleada pro Palmeiras, é, a gente perdeu pro Grêmio, né, cara, de 3-2, né, numa longa invencibilidade em Grenais. E aí o Roger foi demitido. Aí veio, né, na sequência veio Ramon e Emiliano Dias para tentar, né, salvar com um objetivo muito simples, de salvar o Inter do rebaixamento. E o que nós vimos do trabalho, né, desses dois treinadores foi um trabalho muito ruim. Muito ruim, foi um trabalho onde a gente viu que não ia dar certo, né? Porque o Ramon Dias, cara, é um técnico
ultrapassado, é um técnico decadente já e praticamente já está, né, passando bastão para o seu filho, né, o Emiliano. E tendo dois treinadores, visivelmente não ia dar certo, né? Porque a gente não sabia quem cobrar, se era do Ramon, do Emiliano. E o trabalho foi muito ruim, o trabalho sucumbiu, né? Tanto que o Inter entrou na zona de rebaixamento, né? O time entrou na zona de rebaixamento, foi um time apático, um time sem comprometimento, sem envolvimento, né? Um time sem reação. E eles sucumbiram, eles não conseguiram tirar nada desse grupo. Tanto que Tanto que o Inter tomou de 5 do Vasco, né? No outro dia eles caíram. E aí a gente teve que trazer o Abel Braga, né? Que o Abel Braga é o único fio de esperança, né, dele tirar o Inter do rebaixamento. E ele conseguiu, né? Na última rodada, aos 30 do segundo tempo, ele conseguiu tirar o Inter dessa situação, né? Mas o que fica deste ano de 2025 é lições, né? Onde a direção errou tudo, né? No planejamento, na segunda janela, quando trouxe o Richard, né? Quando, é, quando não repôs a altura, a saída do Fernando também, não trouxe um lateral esquerdo decente, né? Então, assim, esse ano de 2025 sirva de lições para a direção do Internacional, que que muda, né? Tem que mudar, né, a perspectiva, né? Vai ter que ser uma direção que agora já tem que ter já um treinador, né, gente? Hoje é dia, nós já estamos quase já no, hoje é dia 11 de dezembro e o Inter ainda não teve já um treinador anunciado, né? O Inter só teve saídas do D'Alessandro, do Bisol e do Mazuco. E aí parece que tá tendo um zum 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 ali, né? Do presidente tá tentando, né? É, pedindo ajuda da oposição, né? Para assumir. E será mesmo que a oposição vai aceitar? Qual vai ser a limpa do Internacional, gente, sem um treinador? Porque sem um treinador você não vai ter um norte para mudar, né? Para fazer com o jogador, né? Porque o treinador ele te dá um norte. Assim, ó, eu quero isso, quero assado, tá? Esse jogador eu não quero, tá? Esse daí você pode manter. Então, assim, o Internacional já tem que já ter um treinador já engatilhado, já tem que ter um vice de futebol já engatilhado, né? Para 2026 a gente não passar por esse sufoco que o Inter passou em 2025. O Inter tem que mudar muito, né? A partir de agora, que esse ano de 2025 sirva de lições para a direção do Internacional para o ano que vem. Porque a gente não pode errar muito no planejamento. A gente tem que contratar certo, tá? A gente tem que montar um time competitivo, um time que não vai brigar para cair, né? Porque esse time não era ruim. O problema é que esse time foi ficando ruim, né? Com as contratações que vieram. Então, assim, eu espero que tenha assim, uma limpa, né, muito grande no elenco do Internacional. E que agora que a direção tenha aprendido com os erros, né? Que a gente nunca mais passe por esse pesadelo que a gente passou de novo, tá? Então, gente, o que eu espero desse 2026 no Internacional é que seja um ano muito positivo e que o Inter se planeje muito bem para 2026, tá? Então é isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo. Quem puder curte e se inscreva no canal, tá? Fui!